Eu tenho uma informação enciclopédica aqui que diz o seguinte, que a palavra ejaculação surgiu quando um chinês, cheio de amor para dar, se aproximou da esposa e disse: "Vamos fazer amor, querida?" E ela respondeu: "Ejaculação." Eu pensando que era uma informação séria. Ele sabe onde comer bem e barato em Paris. Eu vou conversar com Alex Herzog. Vamos lá. Sous le ciel de Paris. Você estava... Como é que foi isso aqui? Você estava em Paris, teve a ideia quando estava em Paris? Começou o seguinte, eu fotografo desde pequeno. E aí eu guardo as fotos. E o pessoal reclama que eu guardo as fotos. Quando teve essa transição de digital para... analógica para digital... Só um instantinho antes da gente continuar. O livro é Bistrôs Paris, Alex Herzog, pela editora Bom Texto. Onde comer bem, bacana e barato. Subtítulo. Onde Exatamente. comer bem... Isso é importante que a gente vai falar disso. Claro. É como o subtítulo do livro do Bira lá do Acarajé. Fala pra mim. E aí eu sempre fotografei em Paris, mas fotografava sempre com analógica. Então você tem um custo muito alto para fazer qualquer coisa, mas a minha vontade de não mostrar nada, de guardar tudo. Quando surgiu essa mudança para digital, em 2006 já estava uma coisa muito já estabelecida. Eu disse, poxa, cheguei para um amigo meu, Dario Zales, que é fotógrafo também. Ele falou, vou para Paris, leva a minha máquina, fotografa à vontade. Eu comecei a fotografar já com um equipamento que você não vê o bolso mais, você não pensa no bolso. Você vai fotografando, não gostou, joga fora, 1.000, 2.000, 3.000 fotos, o custo é igual. E eu comecei a ver que estava dando para... Começou a formar, a cristalizar uma exposição, que eram fachadas de bistrô. E aí eu voltei dessa viagem, fiz outras, comecei a fazer essas fotos. E o pessoal falava, poxa, mas você fotografa bistrô e tal, manda umas dicas. Aí eu comecei a pegar e fazer uns e-mails para os amigos meus que iam viajar para Paris e tal, e botar 1 ou 2 fotos. E mais o que eu conhecia do bistrô e tal. Aí eu falei, pera, isso aqui é outra coisa. Aí eu disse, bom, isso aqui dá um guia, dá um livro, vamos então trabalhar em cima disso. E aí surgiu a ideia de fazer um livro que fosse foto e fosse dicas, tem umas historinhas que eu conto, e ele foi lançado junto com a exposição fotográfica. Na realidade, a exposição demorou tanto tempo, talvez seja exatamente para ter a cria já do livro. Simultâneo. Agora, isso aqui é ótimo, proibido de fumar, mesmo que seja um digitante. Uma pergunta puramente técnica. Você acha, porque eu acho que tem fotógrafos que dizem que ainda não existe uma equivalência real de qualidade entre o analógico e o digital, o produto final da fotografia. Você acredita nisso? Eu acho que dependendo do tamanho que você for fazer a foto, se for para um outdoor imenso, você pode ter uma perda. Hoje em dia você tem máquinas que têm uma capacidade um sensor com uma capacidade muito boa, que eu particularmente, as fotos que eu fiz, você não vê diferença se tivesse sido muito pouca diferença. Vai depender... Quer dizer, você abandonou o analógico? Totalmente, inclusive essas fotos, uma característica que eu insisti em fazer, são fotos que foram tiradas todas sem tripé, sem flash, com luz ambiente. Então tem algumas fotos que são tremidas, porque a ideia foi dar a dimensão, aquele ambiente de bistrô. A autenticidade da coisa. De bistrô, então eu não tenho flash. Agora, você falou em outdoor, etc. Qual é a definição maior que existe em câmera digital hoje? Eu acabei de trocar, acho que eu trabalhei aqui na faixa de 12 a 14 megapixels. Eu comprei uma agora, acabou de chegar, ela está com 20 e poucos megapixels. Aí já dá para outdoor, já dá para tudo, né? Eu vou experimentar para ver. Não quer falar antes de testar. Vamos mostrar as fotografias, por favor, que tem no telão, umas lindas.
Esse é o Comptoir de Saint-Père. Vai falando pra gente, onde é que fica? Isso fica na Rue Jacó com o Rue de Saint-Père. Aí tem uma história interessante, porque essas fotos eu fiz, era um domingo, Dia das Mães, e eu estava lá fazendo tipo um brunch, alguma coisa assim, e o meu filho mais velho já estava há um tempão querendo ter um filho, e ela não engravidava e tal, e a gente, bom, vamos, qualquer hora vai sair. E aí eu tomo lá, eu com mais um casal, minha esposa, estamos fazendo brunch, toco o telefone, aí era meu filho, papai, deixa eu falar com a mamãe. Aí ela atende, parabéns, mamãe, parabéns, vovó. Você vai ser vovó, papai vai ser vovô. Aí a coisa engraçada é o seguinte, o meu avô paterno chamava Jacó. E ali era a rua, esquina de Rue Jacó com Rue de Saint-Père. Que é o que é Rigocho ali. Colado na tem o Petizan, que é colado na igreja de Saint-Germain. Exatamente. E aí foi engraçado, porque é os pais santos, né? Com Jacó. Vamos lá. Aí também é lá, uma foto vertical. Vai mudando, William. Aqui qual é? Café de la Paix? É o Café de la Paix. Essa é uma foto. Eu queria lembrar do nome hoje do Café de la Paix por causa do lado, que é o Café Flor, né? Não. Café de la Paix é em frente à ópera, em frente ao Opéra, exatamente. Como é o nome do café ao lado do Café de la Paix? E do lado em frente é o Brasserie Libre. Brasserie Libre, que eu amo. Maravilhosa. Vamos lá. Esse é no Fou de Lille. Foto. Dentro tem uma pastinha de alho que você, com azeite, você vai botando mais, vai mergulhando assim, tipo um jeepzinho, maravilhoso. Tipo o quê? Um jeep. Um jeep, pensei que era um jeep. Vamos lá. Esse é o La Mosque, esse aí foi uma construção, que é uma mesquita, você almoça dentro de uma mesquita. E lá você dentro tem uma lojinha que vende tipo um chouk, né, um mercado árabe, e tem um hammam. Hammam são os banhos que você pode fazer. Então é efetivamente dentro de uma mesquita. Aí tem uma passagem interessante que aí eu quase fui posto para fora aí, né? Eu ia te perguntar isso, porque a Flávia, nós estávamos em Paris e ela resolveu fotografar dentro daquela... uma casa de chá que tem ali na Rue de Rivoli, a mais famosa que tem... Como é o nome? Mariage Frère. Como? Mariage Frère. Não. É uma casa de chá só. É Angelina, não é? Enfim. E que tinha os doces, tudo, arrumados de uma maneira linda dentro das vitrines, né? Ela bateu uma foto ou duas e o cara pediu o filme, ainda era de filme. Não pode, é proibido. Isso aí é para copiar. Os japoneses vêm aqui para fotografar, para copiar. Eu falei, mas eu tenho cara de japonês? Ela tem cara de japonês? Não, né? Mas não pode. Aí eu tenho um caso engraçado que nessa última viagem que eu fiz, foi no final do ano passado, eu tinha ido a São Petersburgo e Moscou. E o guia me pegou do aeroporto, saímos pela cidade e eu com a câmera na mão, aí ele para em frente ao KGB, como se estivesse do outro lado da rua, eu abri o vidro, peguei a máquina e para lá, fotografei, fiz umas cenas dentro do carro, né? A gente andou 10 metros, um monte de gente com arma, tudo na mão, deixa eu ver o que você fotografou, quero ver, mostra a máquina. Aí eu fotografei, não pode, mas por que não pode? É muito perto fotografar daqui. Eu falei, mas de lá pode? De lá pode. Então eu posso do outro lado da rua, lá longe, eu posso meter uma lente e fotografar, aqui não pode. Aí me dá a máquina, aí pega a máquina. Aí, por favor, mostra as fotos todas aqui. Aí eu comecei a mostrar, vá apagando uma por uma. Aí foi apagando. Essa é a vantagem da digital, né? Primeiro você não perde o filme. Abre, perde tudo. Mas aqui nesse lugar você teve dificuldade para fotografar? O que acontece? Se você começar a perguntar muito, posso fotografar e tal, aí você já perde, o cara vai perguntar para que é, então eu me faço de invisível, eu vou sentando, vou comendo um negócio e tal, volto no outro dia, aí daqui a pouco tem um movimento, eu pego a câmera, começo a fotografar, vou fazendo parte do mobiliário da casa, né? E essa daí eu tinha ido, era a terceira vez que eu estava fotografando, e eu comecei a fotografar e ela tem uma cena que de dentro pro pátio e assim, super bonito, o Chico tinha botado assim na janela, era uma janela grande, um monte de doces bonitos e tal, e eu comecei a fotografar e nisso ele estava servindo, ele vem andando, e eu gosto muito de pegar, como eu bato sem tripé, então eu pego aquele movimento das pessoas andando, caminhando, meio desfocado, e ficou tão bonito, ele veio, e aí eu fiquei assim, pô, tá bacana, ele veio vindo, aí chegou,
que é isso? Mas você está tirando foto? Eu falei, não, eu estou tirando aqui, estava para um... Não, mas não pode tirar foto, você tinha que perguntar. Pois é, tá vendo, se eu tivesse perguntado, eu não tinha feito as fotos. Eu quero as fotos. Aí no final, isso é uma discussão, eu fingi também que não entendia, e as fotos... E ficou com as fotos. Fiquei com as fotos.